Vamos agora para um mano a mano, né? O nosso quadro aqui no Quintal Esportivo, para analisar jogador por jogador das duas equipes que fazem hoje a outra semifinal do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. Estamos aí com nossos jogadores na telinha e vamos começar com o Lucas, porque a gente vai aqui analisar quem são os melhores por posição entre os jogadores do São Paulo e os jogadores do Palmeiras. No gol, o Palmeiras tem o Everton e Rafael. Vou começar por mim aqui, Lucas Braz. Eu vou de Everton, acho um goleiro mais experiente, mais seguro, acostumado a decisões. O Rafael é bom goleiro no São Paulo, mas assim, nos últimos jogos, eu acho que do final da temporada passada para essa, ele ainda não mostrou aquela segurança que já tinha demonstrado com o Dorival Júnior. Então, pro gol aí, eu vou de Everton, Lucas Braz, você. Francinito são dois goleiros de seleções brasileiras, o Everton e o Rafael, mas pela experiência, já por tudo que já fez pelo Palmeiras, pela história construída, vou de Everton. Pra desempatar aqui de Paula. Não, desempatar não, 2-0. É 2-0. Aí já não tem mais como ele empatar, mas eu quero ouvir a sua opinião, por favor. Eu tô com vocês, eu vou de Everton, apesar do Rafael. Unanimidade, hein? Unanimidade, apesar do Rafael está fazendo um bom ano, assim, mas ainda não mostrou mesmo para que veio, né? Não mostrou aquela segurança. O Everton é o goleiro mais seguro, o goleiro muito mais experiente, então eu vou de Everton. Na lateral direita, nós temos o duelo entre Marcos Rocha do Palmeiras e o Cedric do São Paulo. Aí, para mim, é indiscutível. Marcos Rocha vive um bom momento. O veterano Marcos Rocha, que o Lucas Braz gosta de chamá-lo de Avenida Marcos Rocha, que eu acho que é até injusto com ele. É um jogador que tem muita condição técnica, vitorioso, né? E é um jogador que, neste momento, é bem superior ao Cedric. E aí, para mim, indiscutivelmente, o lateral do Palmeiras é o melhor nesse momento na posição. É superior, Francinho. Eu brinco dessa questão do Marcos Rocha ser uma avenida. Isso é fato que acontece por conta da idade. Ele não consegue ainda fazer aquelas coberturas no setor defensivo, mas tem um excelente passe, tem uma excelente visão de jogo. Na maioria das vezes tem aquela bola alçada na área que é quase um escanteio que ele bate ali com a mão. Então, aconteceu gol uma vez. Com Marcos Rocha. Essa história desse lateral alçado na área aconteceu gol uma vez e até hoje o cara é lembrado por isso. Mas ele tem na cobrança de lateral como se fosse um latereio chamado, não é isso? Exato. Escanteio, né? De lateral com escanteio. Mas lembrando que só aconteceu uma vez, viu? Só saiu gol uma vez. E você, Marcos Rocha ou Cedric? Marcos Rocha, né? Vou na faca de corte maior e melhor, né? O Cedric eu não gostei muito dos jogos dele, acho ele um pouco ciscador, né? Aquele lateral mais... Gostei do ciscador aí, viu? Mas eu vou de Marcos Rocha pela segurança e por ele ser, né? Viver um momento muito bom no Palmeiras. Vamos na comparação agora com os zagueiros, começando pelo duelo entre Gustavo Gomes do Palmeiras e Arboleda do São Paulo. Aí eu vou de Arboleda. A Arboleda está no melhor momento, o Gustavo Gomes vem de uma lesão, de contusão. Aliás, ele já não é mais aquele xerifão que era indiscutivelmente, para mim, um dos melhores zagueiros do país. Ainda é bom jogador, longe disso. Para mim é um grande zagueiro. Mas o momento, para mim, é do Arboleda, Lucas Braz. Dois jogadores de seleção, o Gustavo Gomes, seleção paraguaia, Arboleda, seleção equatoriana. Mas hoje o Arboleda, ele está no nível acima do Gustavo Gomes pelo momento. A gente for colocar na história, a gente sabe que o Gustavo Gomes tem uma história vitoriosa pelo Palmeiras. O Arboleda é campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil com o São Paulo, mas pelo momento o Arboleda hoje é a figura mais carimbada aí. Se fosse para escolher no meu time entre Arboleda e Gustavo Gomes, Arboleda segue com esse bom momento. E você, Eliakim, Arboleda ou Gustavo Gomes? Mais uma vez, unanimidade. Pelo momento, o Gustavo Gomes vem voltando de lesão, o Arboleda vem fazendo uma grande temporada, então eu vou de Arboleda. Então, no momento, 2-1, né, para o Palmeiras. Bom, agora nós temos o duelo entre Murilo e Alan Franco. Olha, eu vou ser bem sincero, eu prefiro o Alan Franco. Eu acho um jogador que é de seleção também, né? Um jogador muito bom, o Alan Franco. Porque, é assim, não que o Murilo seja ruim. Eu até me confundi na convocação da seleção, achando que o Murilo e o Dorival era esse do Palmeiras. Porque eu até achava justo, né? Porque ele é um bom jogador também. Desde que chegou ao Palmeiras, ele nunca comprometeu. É um jogador muito disciplinado, joga sério, joga firme. É muito bom na bola aérea também, defensiva e ofensiva também. Mas eu acho que o Alan Franco, para mim, nesse momento, é o melhor, Lucas Braz.
Francinito, eu acredito O que nesse argentino momento Alan Franco, né? o Alan Franco vive um excelente momento, vive uma excelente fase, está muito melhor do que o Murilo, porque a questão do Murilo, ele é um baita jogador, mas no momento hoje, defensivamente, os dois zagueiros do Palmeiras não estão naquele prime, naquela sua melhor versão. Então hoje, para mim, fisicamente os dois não estão 100%, né? Até fisicamente, sendo sincero, o Murilo tá... Assim, fisicamente o Murilo tá 100%, mas tecnicamente não tá. Sim, então, assim, tecnicamente, o Gustavo Gomes não tá 100%, nem tecnicamente, nem fisicamente. Mas o Murilo fisicamente tá ok, mas tecnicamente não tá tão 100%. Então, hoje o Alan Franco vive o melhor momento. Curiosamente, o Alan Franco é mais velho que o Murilo. O Alan Franco tem 28 anos e o Murilo 27. O Murilo é um bom zagueiro, viveu bons momentos no Palmeiras, mas por hoje, né, pelo que estão vivendo no momento, sou mais o Alan Franco, que é um jogador que está jogando muito. O Murilo está embaixo, né, mas é um bom jogador, mas no momento é o Alan Franco. Vamos para a disputa na lateral esquerda entre jogadores do Palmeiras e São Paulo. Temos do lado do Palmeiras o Piquerez, o uruguaio Piquerez, e o argentino Enzo Dias do São Paulo. Aí, para mim, indiscutivelmente, Piquerez. O Palmeiras, quando joga com o Piquerez, é outro time. Ganha em qualidade ofensiva, em qualidade defensiva. É um jogador que fez muita falta para o Palmeiras quando se lesionou no ano passado. Está voltando esse ano. E, para mim, já está recuperando o seu bom futebol. Aí, para mim, Piquerez, Lucas Braz. Francinito, eu acho que é até redundante a gente falar o quanto que o Piquerez ele é mais importante do que o Enzo Dias, apesar que o Enzo Dias vem fazendo uma boa temporada no São Paulo. Ele não está jogando mal. Então, para mim, o Piquerez, ele é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, apesar de voltar de lesão, mas ele voltou muito bem. Essa eu não vou com vocês, não. Pelo campeonato, pelo momento, né? O Piquerez é importante, sim, no Palmeiras, mas pelo momento, pelo campeonato, eu vou de Enzo Dias. Enzo Dias, ele é ex-jogador do River Plate. Exatamente. O Enzo Dias, ex-jogador do River Plate. Bom, vamos agora para o meio-campo, começando aqui com o Ferrarese, do São Paulo, e o Emiliano Martínez. Aí, gente, o Ferrarese, inclusive, ele foi recentemente, foi agora, né? Convocado pela Venezuela. O momento dele é muito bom, realmente, muito bom. O momento do Ferrarese, convocado pela Venezuela para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Emiliano Martínez é recém-chegado ao Palmeiras, é um jogador também que se mostrando, né, que tem um futuro promissor no time do Abel Ferreira, mas ainda não podemos, assim, colocá-lo, ele lá na primeira prateleira, Lucas Braz. Então eu fico, neste caso, com o Ferrarese, o venezuelano Ferrarese do São Paulo. Francinito Ferrarese, ele é uma baita reforço do São Paulo, que desde chegou da temporada passada, um jogador que tem conseguido fazer boas atuações, mas o Emiliano Martínez, pelos jogos que eu acompanhei ele, faz aquele básico, só que é um básico de uma forma mais avançada. Nesse momento eu escolho o Emiliano Martínez, porque ele chega como reserva, assume a titularidade após o Aníbal Moreno não estar conseguindo apresentar as boas atuações do ano passado, está com os problemas familiares, a parte psicológica está pesando muito, o Palmeiras está cuidando muito detalhadamente em relação ao Aníbal Moreno, mas hoje o Emiliano Martínez, ele está aí na vaga realmente por merecimento, então eu escolho o Emiliano Martínez. O Uruguai, o Emiliano Martínez, ou o argentino, ou aliás, o venezuelano Ferrarese Eliaquim? O Ferrarese, eu vou de Ferrarese por ser um jogador mais consolidado, demonstrando mais seguranças, apesar do Emiliano Martínez estar fazendo bons jogos, está sendo se apresentando muito bem como jogador do Palmeiras, mas hoje é Ferrarese. Muito bem, vamos agora para a outra volância. Tem aí o Richard Rios, colombiano do Palmeiras, e o Alisson do São Paulo. Olha, aí é uma disputa bem acirrada. Equilibrada. Né? Richard Rios é um grande jogador colombiano, seleção colombiana, revelado aqui no Brasil pelo Flamengo, ex-jogador de futsal, depois teve uma contusão, foi embora, foi para o Guarani, o Palmeiras pescou lá e descobriu um ótimo jogador. Mas, como até nós comentávamos, né, Lucas Braz, antes do programa, o Alisson, ele é mais importante. Quando veste a camisa do São Paulo, ele se transforma. Aliás, o Dorival foi que recuperou o futebol do Alisson, se eu não me engano, no São Paulo, porque ele tinha ido para lá. O Alisson também estava até na pré-lista antes de se lesionar, ele estava na pré-lista. Já foi selecionado uma vez, né?
foi na pré-lista, né? A segunda vez que ele vai para a pré-lista com o Dorival Júnior na seleção. Ele foi jogador que teve uma passagem muito importante no Grêmio, depois caiu de rendimento, mas no São Paulo demorou a engrenar, mas depois se engrenou, se tornou indispensável. Aí, embora eu seja fã do Richard Rios, eu vou de Alisson pela importância que ele tem para o São Paulo. Francinito, não querendo fazer comparações assim, caraca, você vai comparar ele com... Pra mim, a importância hoje do Alisson pro São Paulo era a mesma importância do Real Madrid com Toni Kroos e do Sérgio Busquets com o Barcelona. Pegou pesado agora o homem. Agora sim. Assim, pra mim, porque assim, o Sérgio Busquets no Barcelona era o cara que fazia o meio de campo e o time jogar. O Toni Kroos também no Real Madrid era o cara que fazia o meio de campo, que quando não estava em campo era totalmente diferente. Hoje você tira o Richard Rios, sente falta, sente, mas o time, o meio de campo, continua a engrenagem rodando. Quando você tira o Alisson, o São Paulo na temporada passada sofreu muito com a baixa quando o Alisson se lesionou. Então, hoje, pra mim, o Alisson, indiscutivelmente, ele era ofensivo, tanto no Grêmio como no Cruzeiro, onde ele era um baita jogador, e ele se encontrou na outra posição do São Paulo, na posição que ele está hoje, vive o seu melhor momento. O Richard Rios caiu um pouco de produção, então também vou de Alisson. Olha, essa disputa agora na sequência também é muito equilibrada. Rafael Veiga do Palmeiras contra o Oscar do São Paulo, que está retornando ao futebol brasileiro depois de muitas temporadas no exterior. Aliás, as 7 últimas foram na China, no futebol chinês. E aí, embora eu seja fanzaço do Oscar, eu vou de Rafael Veiga, porque é um jogador que nesse momento é mais importante para o Palmeiras, está mais entrosado. Aliás, o Oscar hoje corre o risco até de ficar no banco, né? O São Paulo pode colocar o Oscar no banco para começar com o Luciano. Porque o Luciano é um jogador mais forte fisicamente, o Oscar sente mais a questão do gramado sintético do Allianz Parque. Então, hoje aí nessa disputa, eu vou de Rafael Veiga pela importância que ele tem pelo Palmeiras, que ele tem no Palmeiras e também porque está vivendo um bom momento, voltou a viver um bom momento com a camisa do Verdão, Lucas. Francinito, Rafael Veiga, muita gente fala, mas o Veiga não tá fazendo gol, o Veiga não tá tendo pênaltis para fazer gol. Nos últimos jogos, praticamente quase todo jogo ele está dando assistência. Quase todos os gols que o Estevão marca, ele participa de forma direta. Então, hoje o Rafael Veiga não está naquele avassalador de ser artilheiro, mas está muito bem ali fisicamente, muito bem tecnicamente. O Oscar também é muito importante para o São Paulo, mas hoje o Veiga vive o melhor momento. O Oscar é um jogador muito importante, né? Desde que voltou, vem se mostrando, vem mostrando seu futebol, apresentando um bom futebol. Mas hoje, pelo contexto, o Rafael Veiga é muito mais importante para o Palmeiras do que o Oscar para o São Paulo, que tem o Lucas Moura, né? E então eu vou de Rafael Veiga. Muito bem, vamos para o nosso próximo duelo entre o uruguaio Facundo Torres do Palmeiras e o Marco Antônio do São Paulo. Aí, indiscutivelmente, é o Facundo. Para mim é o Facundo, porque é um jogador que chegou, não sentiu, estava na Major League Soccer dos Estados Unidos, caiu muito bem no Palmeiras, tem jogado bem, tem se mostrado importante para a equipe. Para mim aí é o uruguaio Facundo Torres, Lucas. Sigo com você, Francisco, em relação a essa questão do Facundo Torres, mas só boto uma interrogação. Caso nessa comparação aí fosse Facundo Torres e Pablo Maia, em relação à questão do volante Pablo Maia, sim, Pablo Maia sairia como o vencedor da disputa pela importância hoje no São Paulo. O Facundo Torres tá jogando bem, vive um bom momento, mas nesse momento o Marco Antônio aí, ele tá aquela coisa, né? Tá sendo o jogador que vai tentar da melhor maneira cumprir o que o Pablo Maia cumpre, mas infelizmente não vai conseguir entregar 100% do que o Pablo Maia entrega, então ele vai entregar mais ou menos em média de 50%. Então hoje o Facundo Torres, apesar desse bom momento, mas fazendo esse adendo que o Marco Antônio realmente vive esse momento de tentar cobrir muito bem o Pablo Maia, algo que não vai conseguir entregar da melhor maneira. O Marcos Antônio não está vindo entregando da maneira que a gente espera e o Facundo Torres está fazendo um campeonato paulista muito bom, então vou de Facundo Torres também. Muito bem, agora a gente tem um duelo gigantesco também. Olha que os últimos duelos aí entre jogadores do Palmeiras e São Paulo aqui no nosso mano a mano é realmente muito equilibrado. Olha só, Estevão do Palmeiras ou Lucas Moura? Pô, o Lucas Moura tem uma importância gigantesca para o São Paulo. Quando ele está bem, o São Paulo está bem também. Um jogador que tem uma arrancada incrível, é um jogador muito ofensivo, que consegue triangulações importantes, consegue realmente levar muito perigo ao adversário. Mas o Estevão, para mim, é o melhor jogador da temporada no Palmeiras. Aliás, o futebol brasileiro está entre os melhores, se não o melhor, né? Garoto que vai se transferir aí para o Manchester City no meio do ano. Aliás, para o Chelsea. Obrigado, Eliakim.
mas não dá pra gente dizer que realmente aí, embora eu seja fã do Lucas Moura, que o Estevão é, no momento aí, pra mim, o melhor da posição entre os dois. Dois jogadores decisivos, motorzinho das suas equipes, fazem praticamente quase a mesma função. Um cai pela direita, outro cai pela esquerda, mas hoje o momento, você falou, né, o Estevão, concordo com o Estevão, pra mim, ele é o melhor jogador hoje atuando no futebol brasileiro. Depois dele vem Gerson, vem outros jogadores que você pode avaliar, mas hoje o melhor é o Estevão. Então, o Estevão, de certa forma, a juventude do Estevão atravessa a experiência do Lucas Moura. Pelo momento e pela idade, né? Eu vou de Estevão, apesar do Lucas Moura ser um ótimo jogador, mas hoje o momento é Estevão. Muito bem, agora nós estamos aqui finalizando na parte de jogadores, né? O duelo entre os atacantes, entre os camisas 9, o Vitor Roque, recém-chegado no Palmeiras, estava lá no Real Betis da Espanha, e o Jonathan Calleri do São Paulo. Toca no Calleri que é gol. Cuidado, viu, Lucas? Hoje tem Calleri em campo. O cara gosta de fazer gol, se bem que ele não faz um gol fora de casa há 8 jogos, né? Segue na seca, Calleri. Tá na seca mesmo. E aí eu vou de Jonathan Calleri, do argentino Calleri. Não porque o Vitor Roque seja um jogador inferior ao Calleri, mas é porque a gente não sabe como tá vendo o Vitor Roque pro futebol brasileiro. Então, na incerteza, na dúvida, eu vou de Calleri, Lucas Braz. Sigo com você, Francisco, porque o Vitor Roque ainda vai ter que mostrar suas qualidades pro Palmeiras. É um baita jogador. Tem adaptação, mas ainda vai se adaptar. Né? Não dá pra ter certeza. O Vitor Roque vai ser aquele Vitor Roque do Atlético Paranaense. Que ele seja melhor, a gente espera. Também tô com vocês, né? O Vitor Roque saiu daqui do Brasil como uma joia e retorna agora como, vamos dizer que uma decepção, não rendeu muito bem na Europa. Então a gente, como vocês disseram, a gente não sabe como é que ele volta aí pro Brasil, mas hoje é Calleri 100%, sem dúvida, não tem nem o que comentar. Bom, como para mim não tem nem o que comentar, a disputa entre os treinadores. Abel Ferreira, indiscutivelmente. É o cara que já ganhou tudo, que quando tem uma limitação de elenco, mesmo assim consegue tirar leite de pedra, né? Consegue trilhar o caminho das pedras. É um treinador que já se reinventou várias vezes no Palmeiras, agora vai ter o time dos sonhos, né? Vamos ver também como ele se sai com um elenco mais robusto. E neste momento, embora o Luiz Zubeldia, o argentino Zubeldia do São Paulo, faça um bom trabalho por lá, para mim, indiscutivelmente, disparadamente, Abel Ferreira, Lucas Braz. Abel Ferreira, Francisco, o maior treinador da história do Palmeiras, um dos maiores do futebol brasileiro. É um grande treinador, um ótimo treinador, inclusive. O Zubeldia faz bons... É um bom treinador também, conseguiu recuperar o futebol do São Paulo desde que chegou no ano passado, mas indiscutivelmente o Abel Ferreira está bem mais consolidado, está muito consolidado no futebol brasileiro, então é o Abel Ferreira. Então aí nós tivemos o nosso mano a mano, o nosso quadro para analisar jogador por jogador, posição por posição entre os jogadores do Palmeiras e São Paulo, que vão a campo hoje 9h35 da noite, segunda semifinal do Campeonato Paulista, jogo único, né? Daí sai o adversário do Palmeiras. Para encerrar mesmo, palpites para o jogo, acho que dá 2-1 Palmeiras, Lucas Braz. 3-1 Verdão. Eu acho que dá 1-0 ali pro Palmeiras. Muito bem, aqui todo mundo botou o Palmeiras, viu? Tá aí os palpites. Desliga o secador, olha só assim. na telinha aí, ó. Então vamos lá, para confirmar, 2-1 é o meu palpite para o Palmeiras diante do São Paulo. 3-1 Verdão, vai ter gol do Tigrinho, tá em choque, vai ter gol do Vitor Roque. Ele aqui botou 1-0 pro Palmeiras. gol do Vitor Roque. Não, acho que o Flávio Lopes. Eu acho que se tiver gol é do Estevão, viu? O Estevão é o cara que... Ele que nunca fez gol em clássico, Francinito. É mesmo? Nunca fez gol em coisa, clássico. né? E detalhe, esse, assim, porque a gente não sabe como é que vai ser o decorrer da temporada, ainda não vi a tabela detalhada do Brasileirão. Esse provavelmente é um dos seus últimos clássicos, porque depois que acabar o Paulista, o Brasileiro ele não vai jogar todo. Então, pode ser que seja o último ou um dos últimos clássicos. Eu acho que Paulista um dos tá últimos, fazendo né? gol. Porque tem o começo do Campeonato Brasileiro. Quem saiu daqui também sem fazer gol em clássico foi o Gabriel Jesus. Então ele tá tentando quebrar esse momento, esse tabu. Porque o Endrick conseguiu, o Endrick marcou gol em clássico, marcou contra o São Paulo, não marcou contra o Corinthians, não tenho certeza contra o Santos, mas o Estevão aí segue na seca contra os principais rivais.